Nós já estamos com movimentação no plenário do Supremo Tribunal Federal, já temos imagens, exatamente nesse momento já está entrando a ministra Carmen Lúcia à frente dos ministros do Supremo Tribunal Federal para o início da sessão plenária desta quarta-feira. Portanto, hoje vamos ficar devendo as informações relativas aos julgamentos das turmas, mas são informações que você pode conferir no site do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br, e na cobertura dos telejornais da TV Justiça. Dentro de instantes, portanto, a abertura da sessão plenária desta quarta-feira pela ministra presidente Carmen Lúcia, presidindo a sessão, portanto, com a presença dos ministros dirigindo-se neste momento aos respectivos lugares. Como sempre, a leitura da ata da sessão anterior e o início da sessão plenária, que nós vamos acompanhar, como sempre, ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos. Podemos nos assentar, por favor. Declaro aberta esta sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sexta sessão extraordinária, realizada em 9 de março de 2017. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso e Edson Fachin. Vice-procurador-geral da República, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou um agravo regimental e iniciou o julgamento de mérito de um recurso extraordinário com repercussão geral. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, observação ou retificação a fazer na ata, não havendo, declaro-a aprovada. Presidente. Por favor. Presidente, ante prerrogativa do cargo, tem um requerimento a formalizar. Pois não. Dirigido a Vossa Excelência para submissão ao colegiado. Nós, considerados desígnios insondáveis, perdemos no mês de janeiro o ministro Teori Zavascki. Ministro que vinha atuando com proficiência no tribunal e que era ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Abriu-se, portanto, a vaga de ministro substituto, ou seja, do terceiro ministro substituto, já que temos outros dois, o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Luiz Edson Fachin. A proposta que faço e peço que Vossa Excelência submeta ao colegiado é que escolhamos esse ministro substituto. Eu não sei se neste caso eu tenho que receber do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Superior Eleitoral que encaminha, que oficia ao Supremo, que oficia, e não houve o ofício. Vou levar em conta o pedido em sessões que faremos. Sim, presidente, estou fazendo a colocação porque passado um período considerável e nós, no dia 23 de fevereiro, nós confeccionamos, e eu sei que há norma prevendo antecedência, já que a escolha passa por atos sequenciais, né? Nós confeccionamos a lista alusiva à titularidade de egresso no TSE, de egresso da advocacia. Sim. E no tocante ao Supremo, né, não tivemos essa comunicação. Por isso é que me senti no dever de proceder ao requerimento e me requerir a Vossa Excelência, pedir a Vossa Excelência que submeta ao colegiado. Pois não, como está comunicando o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, cabe ao tribunal me oficiar, mas se Vossa Excelência requer, e se o ministro
Gilmar não se importa, eu submeto sim, se aguardamos a comunicação como é de praxe. E enquanto não vier, o Supremo está manietado. Não é que está manientado, ministro, é que há uma praxe que eu gostaria que não se desfizesse. Mas, de todo jeito, toma. O ministro presidente do TSE diz que fará o devido envio de imediato. E, portanto, eu proponho que aguardemos. Ministro Presidente, vamos tomar os votos, sim, porque estamos em um colegiado. Exatamente, eu estou pedindo. Do contrário, cabe ao eleitoral manifestar. Pois não, e eu estou exatamente, ministro Marco Aurélio tinha dado a palavra ao ministro Fachin para se pronunciar. Senhora Presidente, eu acolho a manifestação do ministro Marco Aurélio, sem embargo, de entender que devamos aguardar até a nossa próxima sessão a lista como de praxe que advém do Tribunal Superior Eleitoral. Aqui no caso não há lista, porque há sequência de antiguidade. Mas o Tribunal... A praxe tem feito chegar o ofício de comunicação. Não, do Tribunal não. Eu já votei a favor quanto às vagas destinadas à advocacia, já votei antecipando voto na sessão administrativa a favor da apresentação de nomes pelo colegiado. Mas em se tratando de integrante do Supremo é o próprio para Supremo. O Tribunal Superior Eleitoral, não há, pela tradição, a proposta de nomes, nem submissão de lista. Senhor presidente, eu tenho a impressão que a proposta, se não me engano, do eminente ministro Marco Aurélio Melo, é no sentido de reconhecermos que existe uma vaga em aberto e que deva ser preenchida pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a praxe que temos seguido historicamente. Sim, é que mesmo neste caso, o que eu estou dizendo é que sempre vem um ofício do Tribunal Superior Eleitoral. Pois é, e o ministro... Praticamente 2 meses, 1 mês e pouco, não houve a comunicação. Ao contrário do que ocorreu no tocante ao preenchimento de um cargo que somente estará aberto em abril, se não me falha a memória, meado de abril, né, em que houve a comunicação e nós votamos. Pois não. Então, o que eu propus exatamente, e ouvi o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é que, considerando que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral aqui presente diz que comunicará, que nós aguardemos para a escolha. Essa escolha não depende de lista, porque nós temos a sequência de antiguidade no Tribunal. Presidente, apenas ratificando a manifestação que fiz, foi no sentido de reconhecer que efetivamente esta vaga está aberta, precisa ser preenchida. De fato, não há lista, mas há uma comunicação e eu estou de acordo com... Não há ainda comunicação formal. Mas deverá haver a comunicação. Sim. E estou de acordo com o encaminhamento de Vossa Excelência que se aguarde essa comunicação. Pois não. Ministro Roberto Barroso. Entendendo as ponderações do ministro Marco Aurélio, também eu me filio a manter-se a tradição e seguir a liturgia tradicional. Aguardando-se, portanto, a comunicação formal. Ministra Rosa Weber. Presidente, eu acompanho o encaminhamento de Vossa Excelência, mas na verdade, para que se cumpra a forma, mas todos nós temos conhecimento que, infelizmente, o ministro Teori Zavascki faleceu em 19 de janeiro e que a vaga, então, está aberta. Essa é só a minha dificuldade, quer dizer, aguardamos a comunicação de que a vaga abriu com relação a um fato público e notório que tanto nos entristece. Eu compreendo a colocação do ministro Marco Aurélio, de forma alguma quero que se fuja, porque, por óbvio, o ministro Gilmar acabou de dizer que já vai fazer um encaminhamento. Pois não. Então, a Vossa Excelência, no sentido de aguardar um encaminhamento. Ministro. Eu entendi que, até desde a primeira manifestação do ministro Edson Fachin, que esse encaminhamento seria feito na próxima sessão, e eu acho que não há nenhum problema de aguardar a próxima sessão. Pois não. Mas que seja a próxima. Ministro Lewandowski. Senhor presidente, eu reconheço também que há uma realidade fática inafastável, que é a abertura da vaga. E que essa abertura da vaga se deu desde o falecimento do ministro Teori Zavascki, lamentável por todos os aspectos.
Eu sei, porque ocupei essa cadeira, essa honrada cadeira, que agora Vossa Excelência, com brilho, está ocupando, que é preciso aguardar o ofício do TSE para dar início formal ao processo eleitoral. Mas como Sua Excelência acaba de dizer que na semana que vem o ofício já estará aqui, estaremos aptos a votar, eu creio que essa preocupação legitimamente manifestada pelo ministro Marco Aurélio fica, de certa maneira, superada. Pois não. Ministro Gilmar, então, já encaminhou, ouço o ministro Celso de Mello. É certo que se mostra realmente legítima a preocupação, não é, do eminente ministro Marco Aurélio, que demonstra a alta responsabilidade com que Sua Excelência exerce as atribuições do seu cargo. Mas eu peço licença ao eminente ministro Marco Aurélio para manter o procedimento tradicional, aguardando, em consequência, a provocação formal que advirá do senhor presidente do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Pois não. Eu também vou pedir vênia ao ministro Marco Aurélio para votar no sentido de, acompanhando a tradição, aguardar a vinda do ofício e, como o ministro afirma que virá imediatamente, assim farei e trarei imediatamente. Se chegar hoje, trarei amanhã, se chegar amanhã, enfim, na sessão subsequente. Para continuidade de julgamento, como foi estabelecido na sessão da última quinta-feira, apregou o recurso extraordinário 574.706, de que sou relatora, procedente do Paraná, e no qual comparece como recorrente Incopa, Importação e Exportação e Indústria de Óleos Limitada, e como recorrida a União. E tem-se nas anotações, apenas para relembrar, que após o voto da relatora, dando provimento ao recurso extraordinário, o que foi acompanhada pelos ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, e os votos divergentes dos ministros Edson Fachin, Roberto Barroso e Dias Toffoli, que negavam provimento ao recurso, o julgamento foi suspenso para colher os votos dos ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello na próxima assentada. E, portanto, tem apenas para esclarecimento do quadro, mais uma vez, que deram provimento ao recurso a ministra Carmen Lúcia, a ministra Rosa Weber, o ministro Luiz Fux, o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Marco Aurélio. E negaram provimento ao recurso os ministros Edson Fachin, Roberto Barroso e Dias Toffoli. Com a palavra, portanto, o ministro Gilmar Mendes para o seu voto. Senhora Presidente, mais uma vez, o Tribunal vê-se diante da importante controvérsia em torno da inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS. Não é a primeira oportunidade em que enfrentamos essa questão e minha posição é de todos conhecida. Ainda assim, a importância do caso e do precedente que estamos a afirmar obriga-me a reexaminar a questão constitucional tributária em tela e repisar os fundamentos que me convenceram em assentada anterior. Pedindo vênia aos colegas que entendem de forma diversa, em especial a nossa presidente, ministra Carmen Lúcia, que, como de costume, brindou-nos com voto de elevado nível técnico, vou consignar minha posição em sentido oposto, na mesma linha do que aduzi no julgamento do RE 240.785, da relatoria do ministro Marco Aurélio. Explico a seguir por quê. Estruturei meu voto da seguinte forma, presidente: breve resumo do caso, questão constitucional, histórico da evolução da questão constitucional, estado do debate, mérito, conceito constitucional de faturamento e inviabilidade de interpretação da Constituição conforme as leis, uma análise sobre a hipertrofia do controle judicial, as consequências desse julgamento no caso e em todo o sistema tributário. E eu pergunto, estamos, nesse caso, a produzir um novo caso dos precatórios? A modulação de efeitos e a conclusão. Passo ao resumo do caso. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Incopa, Importação, Exportação e Indústria de Óleos Limitada, contra acórdão do TRF, da 4ª Região, assim emendado. Tributário, ICMS, inclusão na base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS. O ICMS integra a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS. Na origem, cuida-se de mandado de segurança preventivo
com pedido de liminar contra ato da Delegacia da Receita Federal de Curitiba, argumentando a existência de direito líquido e certo de excluir da base de cálculo do Programa de Integração Social PIS e da Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social, COFINS, os valores correspondentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, impedindo que a autoridade coatora venha a lançar e exigir o presente tributo em relação à referida base de cálculo, bem como o reconhecimento do direito à compensação ou restituição dos valores pagos. Em primeiro grau, o juiz julgou procedente o pedido e concedeu a segurança pleiteada para reconhecer o direito do impetrante de excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS a parcela relativa ao ICMS destacado da nota fiscal, bem como para declarar seu direito de compensar os valores indevidamente recolhidos a esse título, observado o prazo prescricional. Em segundo grau, o TRF4 deu provimento à apelação da Fazenda e ao reexame necessário, considerando que o ICMS integra a base de cálculo do PIS e da COFINS. No voto vencedor, argumenta-se que o ICMS integra a sua própria base de cálculo. Portanto, também integra o faturamento, não sendo algo que se acrescenta ao preço, mas algo que incide sobre o preço. Com efeito, o consumidor não paga o preço, mas o tributo. Ele paga o preço, sobre o preço incide o tributo pago pelo vendedor. A mesma inteligência aplica-se à COFINS. No recurso extraordinário interposto pela empresa, com fundamento no artigo 102.3, a linha B da Constituição, aponta-se violação ao artigo 195, inciso 1, a linha B do texto constitucional. Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de parcela do ICMS compor a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. Alega-se que a natureza do ICMS vai de encontro ao conceito de faturamento, logicamente nele não se enquadrando. Argue-se que a parcela relativa ao ICMS não constitui patrimônio ou riqueza da empresa, tratando-se única e exclusivamente do ônus fiscal ao qual está sujeita. Esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional da matéria, como já foi apontado, RE, repercussão geral 574/706. A Procuradoria-Geral manifestou-se no sentido de se aguardar o julgamento do RE 240785 e da ADC 18, no bojo do qual o Pleno determinou o sobrestamento de todos os processos em curso relativos à inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS e do PIS. Na última sessão plenária, a PGR opinou no sentido do provimento do recurso, na linha do que foi decidido no RE 247/85, valendo-se do voto do ministro Celso de Mello naquela assentada. Feito esse breve relato, presidente, passo ao exame da questão constitucional suscitada neste caso. A questão constitucional que aqui se apresenta diz respeito à possibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. As referidas contribuições incidem sobre o faturamento das pessoas jurídicas de direito privado, definido como a receita bruta de que trata o artigo 12 do Decreto-Lei 1598, de 77, consoante os artigos 2º e 3º da Lei 9.718, de 98, com a redação dada pela Lei 12.973, de 2014. Portanto, um parâmetro importante para a solução da questão é o conceito jurídico constitucional de faturamento, elencado como uma das possíveis bases tributáveis para as contribuições destinadas ao financiamento da Seguridade Social, nos termos do artigo 195, inciso 1º-B da Constituição, incluído pela emenda 20 de 98, verbis. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais: do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, na forma da lei, incidentes sobre a receita ou o faturamento. A receita ou o faturamento. O problema reside, assim, em saber se o ICMS, destacado nas notas fiscais de vendas de mercadorias ou serviços, integra o conceito de faturamento para fins de cobrança do PIS e da COFINS. Eu passo agora a um rápido, e vou fazer um resumo histórico do enfrentamento da questão constitucional. Como se sabe, a questão relativa à inclusão de tributos indiretos na base de cálculo de tributos sobre faturamento não é nova nos tribunais pátrios. Na ordem constitucional pretérita, o extinto Tribunal Federal de Recursos editou a conhecida súmula 191, assentando que é compatível
a exigência da contribuição para o PIS com o Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes. Ainda antes da Constituição de 88, o antigo Tribunal Federal de Recursos editou a súmula 258, consignando que inclui-se na base de cálculo do PIS a parcela relativa ao ICM. Tal súmula, a propósito, influenciou o posicionamento dos tribunais regionais federais e do próprio Superior Tribunal de Justiça durante anos. Na edição da súmula, o TFR, como referência o incidente de uniformização de jurisprudência em apelação civil, assim emendado. O ICM integra para todos os efeitos o preço final da mercadoria, pelo que não se pode excluí-lo da base de cálculo para o PIS precedentes. Jurisprudência uniformizada no sentido de incluir o ICM na base de cálculo para o PIS. O TFR resolveu a questão com base na legislação infraconstitucional, considerando o disposto no artigo 2º, parágrafo 7º do Decreto-Lei 406, Normas Gerais de Direito Financeiro, consoante o qual o montante do Imposto de Circulação de Mercadoria, ICM, integra a base de cálculo do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle. E o previsto no artigo 3º-B da Lei Complementar 7 de 1970, segundo o qual o Fundo de Participação do PIS será constituído por recursos próprios da empresa, calculados com base no seu faturamento. Após a Constituição de 88, diversos foram julgados dos tribunais regionais federais que reconheceram a incidência do PIS sobre o ICM. Cito a propósito os seguintes precedentes das Cortes Regionais Federais: TRF, Terceira Região, Terceira Turma, redator para acórdão, Juiz Oliveira Lima; TRF, Primeira Região, Quarta Turma, relatora ministra Eliana Calmão; Segunda Turma, TRF, Segunda Região, relator Juíza Julieta Luz. O recém-criado STJ, por sua vez, em 92, editou a súmula 68, assentando que a parcela relativa ao ICM inclui-se na base de cálculo do PIS. A edição de tal súmula teve como referência, dentre outros precedentes, os RESPs 8542 e 8600, este último assim emendado. Tributário, PIS, parcela prevista no artigo 36b da Lei Complementar número 770. Base de cálculo ICM. O tributo em referência integra para todos os efeitos o preço final da mercadoria, razão pela qual não pode ser excluído da base de cálculo do PIS, inteligência do dispositivo legal sob a apreciação, recurso provido, relator ministro Gilmar Galvão. Posteriormente, o STJ editou a súmula 94, consignando que a parcela relativa ao ICMS inclui-se na base de cálculo do fim social. O fim social, a propósito, instituído pelo Decreto-Lei 1940, de 82, era um tributo incidente sobre a receita bruta das pessoas jurídicas, sendo considerado predecessor da COFINS, cuja base de cálculo ora se discute. Nos precedentes que deram origem à súmula 94, destaca-se a aplicação analógica da antiga súmula 258 do Tribunal Federal de Recursos ao fim social, o que evidencia a força dos precedentes do extinto Tribunal Federal. Confira-se, por exemplo, o RESP 16521, da relatoria do ministro Garcia Vieira, STJ, Primeira Turma. Mais recentemente, o STJ, em recursos representativos de controvérsia, assentou que é legítima a incidência de tributo sobre tributo ou imposto sobre imposto, salvo determinação constitucional ou legal expressa em sentido contrário, não havendo aí qualquer violação a priori ao princípio da capacidade contributiva. Eu falo do RESP 1144-469, redator para acórdão o ministro Mauro Campbell. No caso da incidência da COFINS e do PIS sobre ICMS, aquela corte fixou a seguinte tese: o valor do ICMS destacado na nota, devido e recolhido pela empresa, compõe o seu faturamento, submetendo-se à tributação pelas contribuições ao PIS, PASEP e COFINS, sendo integrante também do conceito maior de receita bruta, base de cálculo das referidas exações. A mesma inteligência foi aplicada à incidência das contribuições sobre a parcela relativa ao ISS-QN, consoante o RESP
1.330.737, no qual se fixou tese no sentido de que o valor suportado pelo beneficiário do serviço, nele incluindo a quantia referente ao ISS, compõe o conceito de faturamento para fins de adequação à hipótese de incidência do PIS e da COFINS. RESP 1.330.737, relator ministro Og Fernandes. Pois bem, nas primeiras oportunidades em que instada a manifestar-se acerca da inclusão do extinto ICM sobre a base de cálculo do PIS, esta Corte negou o provimento ao recurso do contribuinte, considerando que a questão tinha sido resolvida com base em normas infraconstitucionais e que a violação da Constituição existente era indireta ou reflexa. Eu cito vários precedentes: agravo regimental não provido, RE 178.361, relator ministro Maurício Correia, AI 141.487, agravo regimental, segunda turma, relator ministro Maurício Correia. O RE 240.785, da relatoria do ministro Marco Aurélio, foi o leading case no tocante à incidência da COFINS sobre o ICMS. Seu julgamento, como se sabe, começou em 1999, tendo sido suspenso em função de pedido de vista do ministro Nelson Jobim, só tendo sido retomado anos mais tarde. Antes do julgamento definitivo do RE 240.785, a Corte teve ainda que analisar outros dois processos versando sobre a mesma questão, um de controle concentrado e outro sobre a sistemática da repercussão geral. De fato, em 2007, o presidente da República propôs a ação declaratória de constitucionalidade de 18, tendo por objeto o artigo 3º, parágrafo 2º, 1 da Lei 9.718/98, a fim de se legitimar a inclusão na base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP dos valores pagos a título de ICMS e repassados aos consumidores no preço dos produtos ou serviços. Em 2008, o Tribunal reconheceu a repercussão da matéria constante do presente recurso, como já foi dito. Importante destacar ainda que, em agosto de 2008, o Tribunal, no julgamento da ADC 18, deferiu medida cautelar para suspender o julgamento de todas as demandas que envolvam a aplicação do artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 1º da Lei 9.718, ADC 18, medida cautelar, relator o saudoso ministro Menezes Direito. O RE 240.785 teve seu julgamento concluído apenas em 2014, no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo da COFINS, uma vez que não faz parte do conceito de faturamento. Dentre as razões de decidir, sustentou-se em síntese que o faturamento representa o produto de atos que incrementam a riqueza do contribuinte. Ademais, considerou-se a posição do contribuinte como um mero intermediário, recebendo do consumidor a quantia relativa a ICMS e repassando-a ao Estado. E que, ao tributar-se a referida parcela, estar-se-ia violando o princípio da capacidade contributiva. O julgado, como se sabe, ficou assim emendado. Tributo, base de incidência, acumulação em propriedade, não bastasse a ordem natural das coisas, o arcabouço jurídico constitucional inviabiliza a tomada de valor alusivo a certo tributo como base de incidência de outro, COFINS, base de incidência, faturamento e ICMS. O que é relativo a título de imposto sobre circulação de mercadorias e a prestação de serviço não compõe a base de incidência da COFINS, porque estranho ao conceito de faturamento, RE 240.785, relator ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJE 16/12/2014. Naquela oportunidade, como já destaquei, acompanhei a divergência inaugurada pelo ministro Eros Grau, no sentido que o ICMS ingressa no patrimônio do vendedor do produto na medida em que compõe seu preço e integra seu faturamento, assim como os demais custos e gravames das operações comerciais. Pois bem, descrevo a evolução histórica para chamar a atenção que o RE 240.785 foi o primeiro precedente desta Corte, não submetido à sistemática da repercussão geral, a reverter a posição consolidada durante décadas
no sentido de que os tributos indiretos integram a base de cálculo de outros incidentes sobre o faturamento ou sobre a receita bruta das pessoas jurídicas. A meu ver, tais considerações são de fundamental importância até mesmo para a eventual modulação dos efeitos da presente decisão nos termos do artigo 927, parágrafo 3º do novo Código de Processo Civil. No julgamento iniciado agora, presidente, 9 de março, Vossa Excelência votou pelo provimento ao recurso extraordinário para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. Seu voto se funda na sistemática da não cumulatividade do ICMS e Vossa Excelência sustentou que a parte do valor do ICMS destacado na fatura é aproveitado pelo contribuinte para compensar com o montante do ICMS gerado na operação anterior. Em algum momento, ainda que não exatamente no mesmo, ele será recolhido e não constitui receita do contribuinte. Logo, ainda que contabilmente seja escriturado, não guarda expressa a definição constitucional de faturamento para fins de apuração da base de cálculo das contribuições. E sintetizou, Vossa Excelência, o regime da não cumulatividade impõe concluir conquanto se tem a escrituração da parcela ainda se compensar do ICMS, tendo todo ele, não se inclui na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não pode ele compor a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS. O ministro Edson Fachin inaugurou a divergência. Partiu da premissa de que o conceito jurídico constitucional de faturamento se traduz na somatória de receitas resultantes das atividades empresariais e não apenas da venda de bens e serviços correspondentes à emissão das faturas. Sua Excelência asseverou que a receita bruta significa uma oscilação patrimonial nova e positiva, e não um incremento no patrimônio do contribuinte, uma vez que há receita também em casos de venda com prejuízo. Dessa forma, concluiu que o valor do ICMS destacado e recolhido referente a uma operação integrará a receita efetiva do contribuinte, pois gerará oscilação patrimonial positiva, independentemente da motivação do surgimento da obrigação tributária ou da destinação final desse numerário ao Estado. Diante disso, negou o provimento ao recurso extraordinário, propondo a fixação da seguinte tese: o valor do ICMS destacado na nota, devido e recolhido pela sociedade empresária, compõe seu faturamento, submetendo-se à tributação pelas contribuições ao PIS e à COFINS, por ser integrante do conceito de receita bruta, base de cálculo das referidas exalações. O ministro Roberto Barroso acompanhou a divergência, destacando que o constituinte originário fez uma escolha, uma opção constitucional, ao eleger o faturamento como uma das bases de cálculo das contribuições sociais. Poderia ter escolhido, por exemplo, a receita líquida, mas não o fez. Afirmou que, caso se extraia do faturamento tudo aquilo que for considerado despesa, estar-se-á tributando o lucro. O recorrente teria pretendido fazer crer que é um mero arrecadador e repassador para o erário, o que não seria verdade, porque o ICMS, no caso, não é retido na fonte. Diversos poderiam ser os destinos para a verba recebida a título de ICMS, como, por exemplo, o investimento no mercado financeiro até o seu efetivo recolhimento. Finalizou sustentando que o conceito constitucional de faturamento é aberto e que o fato do ICMS compor a base de cálculo da COFINS não ofende ao artigo 195, inciso 1º da Constituição. A ministra Rosa Weber acompanhou Vossa Excelência. Asseverou que a solução da questão envolve a compreensão dos conceitos de receita bruta, receita líquida e faturamento, em relação aos quais não há concordância na doutrina ou na jurisprudência. Reiterou o posicionamento no RE 606-107 de sua relatoria, no qual afirma que o conceito de receita, tal como acolhido no artigo 195, 1b da Constituição, não se confunde com o conceito contábil. Nas suas palavras, ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum subordina a tributação. Trata-se apenas de um ponto de partida. Basta ver os ajustes, adições, deduções e compensações determinados pela legislação tributária. A
contabilidade constitui ferramenta utilizada também para fins tributários, mas moldada nesta seara pelos princípios e regras próprios do direito tributário. E concluiu a ministra Rosa Weber: quanto ao conteúdo específico do conceito constitucional, a receita bruta pode ser definida como um ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições, na esteira da clássica definição que Alemar Baleiro cunhou acerca do conceito de receita pública. O ministro Luiz Fux acompanhou a relatora. Asseverou que o direito tributário, pela sua posição enciclopédica, vale-se de conceitos de outros ramos do direito, havendo disposição no Código Tributário Nacional no sentido de que o direito tributário deve ser fiel aos conceitos existentes de direito privado e de direito público. Buscou, assim, o conceito de faturamento no direito comercial, na Lei 6.404, a Lei das SA, que regula o faturamento das empresas. Sustentou que é uma meia-verdade a afirmação de que, quando a Constituição pretende que se exclua de um imposto um determinado fator tributário, ela o deve fazer textualmente. Dessa afirmação, não se poderia deduzir que é possível incluir na base de cálculo de um tributo fatores tributários que não representam o fato gerador do tributo. Portanto, no caso concreto, a omissão da Constituição não significa que ela tenha autorizado a inclusão do ICMS no faturamento. Conclui citando o voto do ministro Celso de Mello, no RE 247/85, que a integração do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS traria como inaceitável consequência o fato de os contribuintes passarem a calcular suas exações com base em receitas que não lhes pertencem, mas ao Estado-membro no qual se deu a operação. O ministro Dias Toffoli também acompanhou a divergência, principiou o voto afastando o argumento de que ICMS não é faturamento nem receita. Asseverou que, embora o adquirente possa arcar com o ônus financeiro do ICMS e de outros gastos próprios da exploração da atividade econômica, como o custo da mão de obra e o da energia elétrica, esse desembolso importa que juridicamente não é tributo, mas sim preço, o qual decorre de uma relação contratual firmada com a vendedora ou com a prestadora de serviços. As vendedoras ou prestadoras de serviço, por sua vez, não exercem nem fazem intermediação do exercício do ius imperi relativo ao imposto sobre o adquirente, mas sim oferem receita ou faturamento originários da aludida relação contratual. E concluiu: o ônus financeiro do ICMS transferido por meio do preço convencionado da mercadoria ou do serviço para dentro da receita ou do faturamento está abrangido pela materialidade do PIS/COFINS. O ministro Ricardo Lewandowski acompanhou a relatora, Vossa Excelência. Destacou, na linha do voto do ministro Marco Aurélio, no RE 247/85, que o conceito de faturamento diz respeito à riqueza própria. Acompanhou o ministro Luiz Fux ao entender que o direito tributário não pode aurir os seus conceitos a partir de uma plataforma metafísica. Seria preciso compreender o conceito de faturamento, tal como fazem os comerciantes e as empresas que precisam recolher os tributos correspondentes. O faturamento sempre teria sido entendido como receita oriunda da venda de mercadorias e de prestação de serviços. Conclui que não se pode considerar como ingresso tributável uma verba recebida pelo contribuinte apenas com o propósito de pronto repasse a terceiro, que é o Estado. Tratar-se-ia de um fenômeno de mero trânsito contábil, conforme ensinamentos do tributarista Roque Carrasa. Adiantando o voto, o ministro Marco Aurélio manifestou-se no sentido de que também acompanhar a Vossa Excelência, a eminente relatora, reportando-se ao seu voto proferido no RE 247/85. Sua Excelência destacou que o ICMS não é fato gerador da contribuição e ainda apontou que, seja qual for a modalidade e método para recolher o ICMS, o valor respectivo não se converte em faturamento da empresa ou receita bruta, porque é devido ao Estado. Eis o quadro com que nos deparamos até o momento. Temos 5 votos pelo provimento do recurso extraordinário, acolhendo a pretensão do contribuinte, e, por hora, 3 votos pelo desprovimento do apelo extremo. Como já disse, somarei meu voto aos que negam provimento ao recurso na linha do que já assentei quando do julgamento do RE 247/85.
Com efeito, não vejo razão para alterar minha posição quanto ao tema em deslinde. Reitero aqui todos os fundamentos que consignei no voto que formulei no RE 240-785 e que me fizeram concluir pela constitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre parcela destacada de ICMS incidente nas vendas de mercadorias e serviços. Enumero minhas razões de decidir e explico cada uma delas com vagar a seguir. O ICMS integra a própria base de cálculo, chamado cálculo por dentro, evidenciando que o imposto indireto compõe o valor da operação de compra e venda de mercadorias ou de prestação de serviços. B. A hipótese de incidência e a base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS, tributos reais, estão relacionadas à realidade econômica bruta, sendo irrelevante se as operações são superavitárias ou não. A exclusão do ICMS da base de cálculo aproxima indevidamente a COFINS da contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL. A exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS gera consequências perversas ao sistema tributário e ao financiamento da Seguridade Social, tais como a busca por novas fontes de financiamento ou o aumento, como já foi dito daqui, da tribuna, de alíquota para fazer face às perdas de receitas, as quais são necessárias para o cumprimento dos encargos do Estado Social e o aumento de complexidade e do custo de administração do sistema tributário. E o ICMS destacado na nota fiscal não é automaticamente transferido ao erário, nem o contribuinte é um mero intermediário entre o consumidor e a fazenda pública nessa transferência. O expediente de reduzir a arrecadação por via oblíqua, como o acolhimento de exceções imprecisas e sofisticadas, é apenas paliativo, que muitas vezes torna ainda mais complexo e oneroso o nosso já complexo sistema tributário, que já foi chamado em outro momento, como se sabe, como um verdadeiro manicômio tributário, quando ele era muito mais simples, ministro Celso, pelo célebre professor Becker. Passo a detalhar cada uma dessas razões. O ICMS integra a sua própria base de cálculo. Este tribunal apreciou a questão relativa à incidência do ICMS sobre o próprio montante do tributo. É o chamado cálculo do ICMS por dentro. Com efeito, na sessão de 23 de 6 de 99, o plenário do STF, vencido apenas o ministro Marco Aurélio, pacificou o entendimento no sentido de que a quantia referente ao ICMS faz parte do conjunto que representa a viabilização jurídica da operação e, por isso, integra sua própria base de cálculo. Trata-se do RE 212-209, redator para o acordo do ministro Nelson Jobim. Constitucional, tributário, base de cálculo do ICMS, inclusão do valor da operação ou da prestação de serviço somado ao próprio tributo, constitucionalidade, recurso desprovido. Em outras palavras, a base de cálculo do ICMS, definida como valor da operação da circulação de mercadorias, artigo 155.2 da Constituição de 88, combinado com os artigos 2º, 1º, 8º, 1º da Lei Complementar 96, 87/96, inclui o próprio montante do ICMS incidente, pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor na operação. O voto do ministro Ilmar Galvão, já aqui referido, proferido na oportunidade, foi, mais uma vez, bastante elucidativo quanto à possibilidade de incidência por dentro de tributos. Dizia Sua Excelência, em votos anteriores tenho assinalado que o sistema tributário brasileiro não repele a incidência de tributo sobre tributo. Não há norma constitucional ou legal que vede a presença na formação da base de cálculo de qualquer imposto de parcela resultante do mesmo ou de outro tributo, salvo a exceção, que é a única, do inciso 11 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição, onde está disposto que o ICMS não compreenderá em sua base de cálculo o montante do imposto sobre produtos industrializados quando a operação realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização configure fato gerador de dois impostos. Se, na verdade, não pudesse haver tributo embutido na base de cálculo de um outro tributo, dizia Sua Excelência, não teríamos que considerar apenas o ICMS. E essa é a advertência de todos que discutem esse tema.
mas todos os outros. O problema se mostra relativamente à contribuição para o IAA e para o IBC, que eram típicas contribuições sociais, não havendo como afastar essas contribuições da base de cálculo do ICMS. Isso concluía, portanto, por dizer, por que então o problema em torno do ICMS sobre ICMS e não do ICMS sobre IPI, sobre as contribuições, COFINS e PIS? Na verdade, o preço da mercadoria que serve de base de cálculo ao ICMS é formado de uma série de fatores. O custo, as despesas com aluguel, empregados, energia elétrica, o lucro e, obviamente, o imposto pago anteriormente. O problema, diria que é até de ordem pragmática, em face da dificuldade quase incontornável de eliminar-se da base de cálculo de um tributo tudo o que decorreu da tributação, dizia Sua Excelência com toda clareza. E ainda dizia mais. O inciso do artigo 34 do ADCT sobre energia elétrica é a prova do afirmado ao estabelecer que o imposto é cobrado sobre o valor da operação final. É assim que o ICMS incide. O tema foi novamente apreciado no julgamento do RS 582-461 de minha relatoria, oportunidade em que o tribunal reafirmou sua posição no sentido da constitucionalidade da inclusão do montante devido a título de ICMS em sua própria base de cálculo. A decisão está assim emendada na parte que interessa. A base de cálculo do ICMS, definida como o valor da operação da circulação de mercadorias, artigo 155.2 da Constituição Federal, combinado com os artigos 2º, 1º e 8º da Lei Complementar 87, inclui o próprio montante do ICMS incidente, pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor na operação. A emenda constitucional número 33 de 2001 inseriu a linha I no inciso 12 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal para fazer constar que cabe à lei complementar fixar a base de cálculo de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser calculado com o montante do imposto inserido em sua própria base de cálculo, também na importação de bens, naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o imposto já era calculado dessa forma em relação às operações internas. Com a alteração constitucional, a lei complementar ficou autorizada a dar tratamento isonômico, dizia eu, na determinação da base de cálculo entre as operações ou prestações internas com as importações do exterior, de modo que o ICMS será calculado por dentro em ambos os casos. De start, presidente, assentou-se de maneira inequívoca que o montante referente ao ICMS constitui parte do valor final da operação de compra e venda ou prestação de serviço. A propósito, e eu já tive a oportunidade de citar esse estudo, confira esse estudo dos doutos Everardo Maciel e José Antônio Chontag. O que eles dizem, em linha de princípio? Na incidência proporcional, o tributo devido é calculado pela aplicação direta da alíquota sobre a base de cálculo. São exemplos dessa hipótese o IPI e o imposto de importação. No IPI, a base de cálculo definida no CTN é o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria, sem que se faça qualquer menção à inclusão do próprio imposto em sua base de cálculo. Por conseguinte, um aumento de 10% na alíquota implica aumento de 10% no imposto devido. Na incidência por dentro, o tributo goza de peculiar condição de integrar sua própria base de cálculo. É o caso do ICMS, conforme preceitua o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha I da Constituição, e o artigo 13, parágrafo 1º da Lei Complementar 87. Ainda que possa parecer estranho para leigos, aumento de 10% na alíquota do ICMS significa aumento de 11,11% no imposto devido. A base de cálculo do ICMS, na conformidade com a Lei Complementar número 87, é o valor da operação de que decorrer a saída de mercadoria. Portanto, no caso de saídas de um estabelecimento industrial, o ICMS e o IPI têm a mesma base de cálculo, observadas as seguintes peculiaridades quanto à tributação reflexa. O IPI incide sobre o ICMS, pois, de acordo com o texto constitucional, esse imposto estadual é parte integrante do valor da operação.
Por sua vez, o ICMS, ressalvadas as situações previstas no artigo 155, parágrafo 2º, 11 da Constituição, também incide sobre o IPI. Constituem outros exemplos da incidência por dentro a contribuição social incidente sobre a folha de salário e a devida pelo empregado prevista, respectivamente, no inciso 1º-A e no inciso 2 do artigo 195 da Constituição. No primeiro caso, a contribuição, ao incidir sobre a folha de salário, incide em consequência sobre a contribuição do empregado. No outro, a contribuição do empregado, ao incidir sobre o valor bruto da remuneração, incide, por conseguinte, sobre ela mesma. Inclusões ou exclusões da incidência por dentro, tal como ocorre no imposto de renda, são as previstas na legislação aplicável, dizem esses dois notáveis estudiosos, Chontag e Maciel, como é o caso da expressa exclusão da incidência do imposto sobre a contribuição do empregado. Por fim, no tocante à incidência por fora, o tributo é excluído de sua base de cálculo previamente à determinação do montante devido. Era o que acontecia com a CSL desde sua instituição até o advento da Lei 9.316 de 96. O mesmo aumento de 10% da alíquota nessa hipótese resultaria em aumento de 9,9% do tributo devido. A ampla diversidade dos exemplos apontados serve apenas para demonstrar, dizem ambos os autores, que não é inusitado no modelo tributário brasileiro um tributo incluir em sua base de cálculo ele próprio ou outro tributo. Houvesse algum impedimento de incidência reflexa, o ICMS e as contribuições sociais deveriam ser excluídos da base de cálculo do IPI. O imposto de importação e as contribuições sociais da base de cálculo do ICMS, as contribuições sociais da base de cálculo do ISS e delas mesmas, etc. Ao fim e ao cabo, haveria uma verdadeira subversão do sistema tributário brasileiro sem motivação razoável, dizem Maciel e Chontag. Em suma, o ICMS integra a própria base de cálculo e compõe o valor da operação de compra e venda de mercadorias ou de prestação de serviço. Ou, se entender em contrário, como a douta maioria está a considerar, então nós estamos a fazer, na verdade, uma grande revolução no sistema como um todo. Porque tudo isso terá reflexos não só no plano federal, mas também no plano estadual. E assumamos, claro, a responsabilidade pelo que estamos fazendo, de forma muito clara. Hipótese de incidência e base de cálculo da COFINS. Realidade econômica bruta. A hipótese de incidência e a base de cálculo da COFINS circunscrevem realidade econômica bruta, ou seja, faturamento entendido como receita bruta do contribuinte, isto é, o produto da venda de mercadorias e da prestação de serviço. RE 150.755, redator para acórdão, ministro Sepúlveda pertence. E ADC número 1, relator, ministro Moreira Alves. Ressalte-se que a emenda constitucional 20, ao alterar o artigo 195 do texto constitucional, não modificou esta orientação, uma vez que apenas incluiu, ao lado das receitas de venda de mercadorias e prestação de serviços, outras formas de receita, verbe-graça, aluguéis, prêmios de seguro, etc. Isto é, a referida emenda constitucional apenas alargou a base de cálculo da COFINS sem retirar ou substituir qualquer conteúdo pré-existente. Assim, inequivocamente, a COFINS não incide sobre a renda, sobre o incremento patrimonial líquido que considera custos e demais gastos que viabilizaram a operação, como o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro, mas sobre o produto das operações. Antes da emenda constitucional, as operações restringiam-se a vendas e prestações de serviço, da mesma maneira que outros tributos, como o ICMS e o ISS. Eu cito, a propósito dessa questão, estudos dos professores Richard e Peggy Musgrave, em que se destaca a diferença entre a tributação sobre renda e a tributação sobre as vendas, em que esses professores dizem, finalmente, o aspecto mais importante é que os impostos sobre vendas diferem do imposto de renda na medida em que eles são impostos em re,
ao invés de impostos sobre pessoas. Como tais, eles não levam em conta as características pessoais dos consumidores, em contraste com o que ocorre no caso do imposto sobre renda das pessoas físicas, com suas isenções, deduções e alíquotas progressivas. Com efeito, a imposição sobre o produto de venda e prestação de serviços, como ocorre com a COFINS, o ICMS e o ISS, cuida de tributo real, object e stoia, que não exige a observação das circunstâncias pessoais do contribuinte. Estou citando o clássico alemão sobre direito tributário, Typke e Lange. Daí que os professores Richard e Peg Musgrave tenham indicado com muita propriedade a equivalência entre a tributação sobre o produto das vendas e aquela sobre o consumo, pois ambas têm o mesmo objeto econômico, a mesma base de cálculo, o preço pago pelo comprador e recebido pelo vendedor nas operações. Logo, a receita bruta, faturamento, produto nas operações, em oposição à receita líquida, compreende a importância total recebida pelo contribuinte, sem exclusão a priori de quaisquer componentes, independentemente de sua destinação ou natureza, como margem de lucro, custos diretos, custos indiretos ou ônus tributário. A rigor, nos tributos reais, é irrelevante se a operação é superavitária ou deficitária, se houve lucro ou prejuízo, ou se incide em outros tributos, sejam federais, estaduais, municipais ou estrangeiros. Somente o valor final da operação interessa a tributação sobre atividades negociais, como a compra e venda e a prestação de serviço. Ora, se a importância correspondente ao ICMS integra o valor da operação final na linha do decidido pelo plenário no RE 212 e 209, constitui também produto da venda ou da prestação de serviço e faturamento do contribuinte, da mesma maneira que os outros fatores do preço das mercadorias e serviços. Em outras palavras, o montante relativo ao ICMS incorpora-se ao preço de forma que é pago pelo comprador e é recebido pelo vendedor ou pelo prestador de serviço, ingressando em seu domínio em consequência da respectiva operação. Em se tratando de tributos reais, como a COFINS, a exclusão de qualquer fator que componha seu objeto na espécie, o produto da operação deve ser expressamente prevista, seja por meio de imunidade, como no artigo 155, parágrafo 2º, 11 da Carta Magna, que retira o montante do IPI da base de cálculo do ICMS, seja por meio de isenção, como disposto no artigo 2º, parágrafo único da Lei Complementar 70 de 91, que excepciona o valor correspondente ao IPI da base de cálculo da COFINS. De fato, as expressões faturamento e receita bruta, por si sós, não distinguem quaisquer ingressos operacionais percebidos e nem excluem de antemão qualquer elemento de resultado da operação. Portanto, o montante subtraído do resultado das operações, a qualquer título, é exceção à base de cálculo e depende de previsão legal. Interpretação diversa entenderia como inócuos os supracitados artigos 155, parágrafo 2º, 11 da Carta Magna e parágrafo 2º, e o artigo 2º, parágrafo único da Lei Complementar 70 de 91, o que não parece ser razoável. Falemos agora da exclusão do ICMS da base de cálculo e como ela aproxima indevidamente a COFINS da contribuição social sobre o lucro líquido. Aqui fica claro que a exclusão do montante do produto das operações sem expressa determinação normativa importa a ruptura do sistema da COFINS e aproxima indevidamente a contribuição sobre o faturamento daquela sobre o lucro. Com efeito, se excluída da base de cálculo da COFINS a importância correspondente ao ICMS, por que não retirar o valor do ISS, do imposto de renda, do imposto de importação, do imposto de exportação, das taxas de fiscalização, da taxa do IBAMA, do PIS, além da própria COFINS? E certamente, mantida essa orientação, nós vamos estar alimentando toda essa criatividade. Tudo isso será certamente retirado. Não faltarão tributaristas para patrocinar esse tipo de tese, com repercussões as mais desastrosas para um sistema tributário já deficitário. Bom, obviamente, o simples fato de fundar-se em ônus tributário não desqualifica a parte do preço como receita bruta. Além disso, não impressiona o argumento de que o valor do ICMS seja destinado não ao contribuinte, mas ao Estado federado.
De fato, é necessário dissociar o preço das mercadorias e serviços, ou seja, o quantum entregue pelo comprador e recebido pelo vendedor, das obrigações decorrentes e atreladas à operação. Caso contrário, também as comissões de intermediários, a participação dos empregados, royalties, licenças, direitos autorais, seguro, frete, despesas aduaneiras, além de tarifas de crédito, por exemplo, também deveriam ser subtraídas do resultado. Na verdade, com todas as vênias, o acolhimento do entendimento da recorrente abrirá diversas fragilidades no sistema da COFINS, e não só, do sistema tributário como um todo, criando outro tributo pautado pelas circunstâncias pessoais do contribuinte e de cada parcela que integra o resultado das operações. Indevidamente, passa-se a tratar a presente contribuição como tributo pessoal e não mais real, aproximando-a de tributos sobre a renda ou sobre o lucro. Rigorosamente, os fundamentos aqui apresentados para excluir a ICMS da base de cálculo da COFINS poderiam também ser aplicados para afastar diversos custos que viabilizam as operações de compra e venda e de prestação de serviço, sejam de natureza tributária, sejam de natureza civil. Ainda que transferida apenas temporariamente ao contribuinte qualquer parcela do valor do preço de vendas e dos serviços, após a emenda constitucional 20 de 98, também outras operações, irrefutavelmente faz parte do faturamento. De fato, após a entrega do numerário, o contribuinte dispõe dela da forma que entender conveniente, utilizando para quitar outros débitos que vencem primeiro, movimentando como capital de giro até a apuração, investindo em aplicações financeiras, etc. Repita-se que a COFINS cuida de tributação sobre o faturamento, a receita bruta, o produto das vendas, não de imposição sobre a renda ou o lucro. O fundamento ou a destinação final do quantum não é relevante para a base de cálculo da COFINS, apenas o recebimento pelo contribuinte no curso de suas atividades. Na linha do voto do ministro Roberto Barroso, o Constituinte originário e derivado previu, no artigo 195, um elenco de bases tributárias para o financiamento da Seguridade Social. Previu o lucro de forma separada do faturamento, o que significa que não se trata da mesma materialidade. Outro ponto, que também foi amplamente destacado como argumento, ou pelo menos adminículo, em sentido da tese que ganha prevalência. O ICMS não é transferido automaticamente ao erário. É certo que em notas fiscais destaca-se o valor do ICMS do valor das mercadorias e serviços. No entanto, esta indicação, para fins de controle e de aplicação da sistemática da não cumulatividade, não significa que o ICMS deixe de compor o preço de venda das mercadorias. Em primeiro lugar, conforme já destacado, esta Corte reconheceu no RE 212 e 209 que o quantum referente ao ICMS compõe o valor da operação e, por isso, também está incluído como outros custos de viabilização em sua própria base de cálculo. Em segundo lugar, frisa-se que o ICMS não funciona como imposto retido. De fato, o ICMS não é recolhido automaticamente com a ocorrência da operação, mas é recebido pelo vendedor, que o integra ao seu caixa, ao seu patrimônio e apenas ao término do período de apuração repassa-o ao Estado Federado, depois de considerada a compensação de créditos. Em terceiro lugar, é importante destacar que nem sempre a totalidade do valor correspondente ao ICMS recebido pelo contribuinte será repassado ao Estado, seja porque, em muitos casos, há crédito de operações anteriores a serem considerados consoante o princípio da não cumulatividade, seja porque o fenômeno da substituição tributária pode ter exigido antes o recolhimento do tributo. Então, também aqui, me parece, de forma muito clara, em síntese, que o valor referente ao ICMS, destacado em nota fiscal, não é transferido automaticamente, nem é vinculado ao recolhimento do tributo, como se permanecesse intangível no caixa do contribuinte de direito até sua entrega ao erário estadual. Na realidade, ele constitui disponibilidade econômica que integra o preço e é empregado consoante o discernimento do vendedor.
ainda que eventualmente seja contabilizado o ônus tributário após consideração dos respectivos créditos no período de apuração. Posto isso, não se pode compreender o contribuinte de direito como um mero intermediário, recebendo o ICMS do contribuinte de fato e entregando-o prontamente ao Estado. Não procede, portanto, a afirmação aqui aventada de que haveria um mero trânsito do ICMS na contabilidade da empresa. Isso aqui é de todo impróprio, juridicamente insustentável e imprestável. Mas agora vamos às consequências para o financiamento da Seguridade Social. Essa joia da coroa do Estado Social, que parece que no Brasil está vivendo momentos de êxtase, de grande sucesso. Tanto é que nós podemos nos dar ao luxo de questionar receitas no valor de 200 bilhões de reais, decretando a falência já desse falido Estado Social. Mas vamos lá. Destaque-se ainda que o esvaziamento da base de cálculo do PIS e da COFINS redundará em expressivas perdas de receitas para a manutenção da Seguridade Social. Na nota PGFN, destinada à elaboração do anexo de riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Coordenadoria de Atuação Judicial da PGFN perante o STF estimou a perda de arrecadação da União, caso confirmada a exclusão do ICMS sob a base de cálculo das contribuições, em 27 bilhões de reais para o exercício de 2015. Totalizando um valor de devolução aos contribuintes, em caso de derrota da União, de apenas 294 milhões e uma perda de arrecadação projetada em 2015 de 27 bilhões. É só disso que nós estamos falando. É só disso que nós estamos falando. No entanto, mais do que a impressionante cifra como perda de arrecadação em virtude da exclusão do valor de ICMS da base de cálculo da COFINS, preocupa-me a ruptura do próprio sistema tributário. Isto que é mais importante. Com efeito, inevitavelmente, o provimento do presente recurso extraordinário acarretará a discussão sobre o enquadramento como receita bruta ou não de vários fatores recebidos pelo contribuinte da COFINS no custo de operações de compra e venda, prestação de serviços e demais atividades. E o aumento significativo da complexidade e do custo de administração do sistema, em virtude da consideração das peculiaridades de cada fator componente do faturamento. Já não é novidade que nós temos um dos mais complexos sistemas tributários. O ministro Barroso chamava a atenção, não faz muito, sobre essa complexidade comparativamente com outros sistemas existentes. Por um lado, reitere-se que a modificação da estrutura da incidência da COFINS, a fim de excluir o valor correspondente ao ICMS do conceito de receita bruta, implicará na desnaturação do tributo, de modo a viabilizar a dedução de diversas parcelas do resultado recebido pelo contribuinte das operações. Por outro lado, tal esvaziamento da base de cálculo não necessariamente acarretará redução do custo Brasil, pois resultará em sensível fonte de insegurança jurídica, fundando inúmeras resignações para exclusão de custos semelhantes ao ICMS da base de cálculo, não só da COFINS, mas de outros tributos similares. Em verdade, provocará a majoração do próprio custo, particular e público, da administração do sistema tributário. Em outras palavras, a ruptura do sistema das contribuições ao PIS, COFINS, estimulará o dispêndio de recursos e o esforço na busca de novas exceções ao faturamento de cada contribuinte. Se diz que faturamento e receita bruta é o mesmo que receita líquida, por que não transformá-lo daqui a pouco em lucro e assim por diante? Com todas as consequências para o sistema. Inevitavelmente, a complexidade da determinação da base de cálculo da contribuição ensejará aumento no custo da arrecadação e fiscalização, além das declarações e prestações de contas dos próprios contribuintes. Eu estou citando
Richard Posner na Economic Analysis of Law. Cite-se ainda, e novamente, o estudo de Everardo Maciel e José Antônio Schontag. O excesso de matéria tributária no texto constitucional brasileiro é explicação para as inúmeras e intermináveis contendas judiciais que abalam a segurança jurídica, que deveria permear as relações entre fisco e contribuinte, e findam por tornar ainda mais complexo o já assaz complexo sistema tributário brasileiro. Não raro essas pelejas se movem no domínio do caricato. E eu friso, presidente, essa passagem do texto desses dois estudiosos. Não faz muito tempo, dizem eles, travou-se uma disputa judicial em que se pretendia diferenciar receita operacional bruta de receita bruta operacional. Em alemão se chama isso de Haarspalterei, tentar dividir fio de cabelo. Mas parece que nós estamos nos especializando nisso. Tal debate somente aproveita aos fabricantes das chamadas teses tributárias que muito frequentemente circulam nos departamentos fiscais das grandes empresas. E aí, encontra-se em julgamento no Supremo ação que questiona a existência do ICMS na base de cálculo do COFINS. Trata-se de matéria cuja relevância pode ser aferida pela repercussão nas receitas federais, não menos que 10 bilhões. O número já está totalmente superado hoje. Quando esse estudo foi feito, esse número, obviamente, era modestíssimo. E tudo isto é o retrato do Brasil, em que o passado vai nos surpreendendo a cada momento. E eles então concluem dizendo: não se pode, enfim, esquecer que tributo devido é produto de alíquota por base de cálculo. Reduzir a base de cálculo significa apenas demandar aumento de alíquota para assegurar a mesma base arrecadatória sem que haja nenhuma vantagem para o contribuinte ou para a qualidade do sistema, já prevendo mudanças que terão que ocorrer se houver essa decisão. Assim, presidente, com todas as vênias, o acolhimento de vias oblíquas para amenizar a onerosidade da COFINS, como a pretensão da hora recorrente, só provocará a substituição por novas formas de financiamento da Seguridade Social, eis que o Estado deve, por imposição constitucional, arcar com esses custos. E é um pouco das alternativas que ficou claro no trabalho desse notável professor português de Coimbra, o professor Casale Tanabás. A ideia do dever fundamental de pagar impostos, de pagar tributos, sob pena de não se emprestar sustentabilidade a um modelo de Estado social minimamente digno. Nesse sentido, recorde-se a instituição do salário mínimo como piso dos benefícios da Previdência e da assistência social, a equivalência de benefícios entre trabalhadores urbanos e rurais, a consagração do seguro-desemprego, da proteção à maternidade, do salário família e auxílio reclusão e da pensão por morte, além do acesso universal à saúde. Nessa toada, parece que, de fato, nós queremos ter um Estado social sem base fiscal. É aquilo que eu falei na sessão passada. Nós inventamos um modelo em que se pode aprender inglês dormindo, enriquecer sem trabalhar e emagrecer comendo. Sem dúvida, a universalização do acesso à saúde, a absorção dos jurículas, a previdência social a despeito de ausência de contribuição pertinente, a criação de provento mensal vitalício para idosos e deficientes sem renda e a fixação do salário mínimo para os benefícios continuados acrescentaram muitos gastos necessários para financiar a Seguridade Social. Razão pela qual são necessárias outras fontes além da folha salarial. A propósito, ressalto o estudo elaborado pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, da CEPAL, estudo de Zé Serra e José Afonso
José Roberto Afonso. O gasto público destinado à proteção social é normalmente financiado, na maioria dos países, por intermédio da cobrança de contribuições incidentes sobre a folha salarial. Nessa matéria, o Brasil apresenta um arranjo peculiar em torno do que se batizou Seguridade Social, que, por definição constitucional, compreende a previdência, a saúde e a assistência social, ao combinar a expansão e a universalização dos benefícios e serviços públicos, como a diminuição da dependência do financiamento sobre a base salarial. A Constituição de 88, prosseguem esses dois autores, não apenas adotou o conceito de Seguridade Social, como ampliou o acesso à Previdência Social e elevou seus benefícios, além de universalizar o acesso à saúde e à assistência social. Para financiar as consequentes pressões de gasto, a nova Carta diversificou as fontes de financiamento da Seguridade, exigiu dos empregadores uma nova contribuição sobre seus lucros e redirecionou para o setor outra que já incidia sobre o faturamento deles. Ainda destinou ao setor as rendas provenientes de loterias em geral e determinou a organização de orçamento específico para a Seguridade, separado do orçamento fiscal. Por óbvio, esses consideráveis avanços da Carta acarretam expressiva carga na comunidade que necessita de financiá-los. Na realidade, o financiamento desse extenso rol de deveres constitui o problema fundamental do nosso próprio e magro Estado Social. Evidentemente, a abrangência das intervenções públicas em atenção à Seguridade é diretamente proporcional à necessidade de buscar recursos para custear as ações demandadas pela Carta Magna. Como bem colocou o professor Joachim Lang, quanto mais o Estado precisa de meios, mais o Estado torna-se um Estado fiscal e mais o Estado de Direito encontra expressão essencial no Estado fiscal. Portanto, a consequência inevitável e lamentável da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições será o aumento de alíquota ou a instituição e majoração de outras fontes de receita, sem que isso acarrete melhoria na eficiência ou equidade do sistema tributário. Tentativas de reduzir a arrecadação por via oblíqua só tornam o sistema tributário mais complexo e oneroso. A tentativa de reduzir a carga dos impostos por meio de engenharias jurídicas sofisticadas e preciosismos técnicos é inócua, justamente porque mantidos os custos com que o Estado deve arcar para a Seguridade Social. De alguma maneira, esses compromissos devem ser satisfeitos. Em outras palavras, não basta atacar o sintoma da elevada carga tributária, mantendo incólume o dever público de suprir extensas obrigações, pois este é a causa direta daquele, e eu cito o estudo já referido de Serra e José Roberto Afonso. Em suma, incentivar engenharias jurídicas para identificar exceções e lacunas no sistema tributário só desonera o contribuinte no curto prazo, pois invariavelmente obriga o Estado a impor novos tributos, se for possuído de um mínimo de responsabilidade. No entanto, tal incentivo torna o sistema mais complexo e, consequentemente, menos eficiente, aumentando não só o custo do Estado de arrecadar valores para financiar seus custos, como o do contribuinte para calcular e recolher suas obrigações tributárias. Evidentemente, apenas a contenção da despesa estatal, para a qual todos têm o dever fundamental de contribuir, tem o condão de efetivamente reduzir o chamado custo Brasil. A propósito, consulte-se José Casalta Nabais. Com efeito, a crise do atual Estado, diagnosticada e explicada sob as mais diversas teorias, passa sobretudo pela redefinição do papel das funções do Estado, não com a pretensão de o fazer regredir ao estado mínimo do liberalismo oitocentista, atualmente de todo inviável, mas para compatibilizar com os princípios da liberdade dos indivíduos e da operacionalidade do sistema econômico, procurando evitar que o Estado fiscal se agigante a ponto de não ser senão um invólucro de um Estado dono absoluto da economia e da sociedade pela via pretensamente fiscal. Por isso, o expediente de reduzir a arrecadação por via oblíqua, como o acolhimento de exceções imprecisas e sofisticadas, é apenas paliativo, que muitas vezes torna ainda mais complexo e oneroso o nosso sistema tributário. Aqui
um debate que nós já travamos na última assentada, que é a inviabilidade de proceder aqui, como se tenta fazer, a interpretação do conceito de faturamento a partir da legislação infraconstitucional. A abrangência do conceito de faturamento no âmbito do artigo 195.1 da Constituição foi examinada pela primeira vez por esta Corte no julgamento do RS 155.755, redator para o qual o Ministro Sepúlveda pertence. Na ocasião, o voto vencedor de Sua Excelência assentou que a receita bruta, tal como previsto no Decreto-Lei, a receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços de qualquer natureza, corresponde ao conceito de faturamento, restando vencidos os ministros Carlos Veloso e Marco Aurélio. Posteriormente, este entendimento não foi alterado no RS 150.764. Na oportunidade, o Supremo declarou a constitucionalidade do artigo 9º da Lei 7689. No entanto, é pertinente ressaltar o voto do ministro Ilmar Galvão, que, apesar de vencido na conclusão, juntamente com os ministros Sepúlveda pertence, relator originário, Francisco Rezec, Otávio Galotti e Nery da Silveira, não divergiu quanto à definição do faturamento, detalhado nos seguintes termos. De outra parte, o Decreto-Lei que alterou o Decreto-Lei 1940 já havia conceituado a receita bruta do artigo 1º do mencionado diploma legal como a receita bruta das vendas de mercadorias e serviços, conceito esse que coincide com o de faturamento, que para efeitos fiscais foi sempre entendido como produto de todas as vendas e não apenas das vendas acompanhadas de faturas, formalidade exigida tão somente nas vendas mercantis a prazo. Nesse mesmo sentido, o Tribunal foi unânime ao declarar a constitucionalidade da Lei Complementar 70 de 91, ADC número 1. Eu cito o voto do ministro Moreira Alves e cito também o voto do ministro Ilmar Galvão. E, nesse contexto, lembro a Lei 9.718, ao dizer que o faturamento a que se refere ao artigo anterior corresponde à receita bruta da pessoa jurídica. Em outras palavras, o artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 9.718, inclui no conceito de faturamento não só a receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços de qualquer natureza, como também a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica. No entanto, esta Corte entendeu que até a edição da Emenda Constitucional 20, somente as receitas provenientes da venda de mercadorias e prestação de serviços estavam incluídos no conceito de faturamento, consoante decidido nos julgamentos do RE 346.084, redator para acórdão o ministro Marco Aurélio, e RE 357.950, RE 358.273 e 390.840, todos da relatoria do ministro Marco Aurélio. Na ocasião, o plenário declarou a inconstitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 9.718, sob o fundamento de que, antes da Emenda Constitucional 20, a base de cálculo da COFINS limitava-se ao conceito de receita bruta das vendas de mercadorias e serviços, isto é, toda a receita decorrente de outras fontes que não a venda de mercadorias e a prestação de serviços não estaria incluída na base de cálculo da COFINS, por exemplo, a locação de imóveis, prêmios de seguros, etc. Com a promulgação da Emenda Constitucional 20, alterou-se a redação do artigo 195 da Carta Magna, como já foi referido, e dessa forma, o advento da emenda superou qualquer polêmica sobre a incidência da COFINS sobre outras formas de receita, além daquelas provenientes de venda de mercadorias. E aí eu cito, então, julgamentos concluídos em 9 de 11 de 2005, o plenário confirmando o entendimento de que o faturamento e receita bruta são sinônimos e que, até a edição da Emenda Constitucional 20, limitava-se ao produto de venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. Esta é uma síntese do entendimento da Corte acerca do conceito de faturamento até o RE 247.85. Pois bem, a questão constitucional ora em debate envolve perquirir se o valor relativo a ICMS integra ou não o conceito constitucional de faturamento ou receita bruta, previsto como base de cálculo da COFINS. O que se deve afastar de plano é a tentativa de interpretar a norma constitucional conforme as leis, as mais variadas, chamada Gesetzes conforme verfassums auslegung ou verfassums de interpretação. No caso, conforme a lei comercial ou tributária pré-constitucional, já mencionada aqui por eminentes pares. Tal procedimento interpretativo pode esvaziar a força normativa do texto constitucional e a busca de um modelo institucional coerente e
harmônico. Eu cito as lições de Hess, de todo conhecido, sobre como se deve interpretar a Constituição a partir da ideia da unidade da Constituição, da concordância prática, da máxima efetividade, da força normativa da Constituição, da correção funcional, como tais. Conforme mencionei na sessão anterior, nós estamos caminhando para esvaziar por completo a possibilidade de interpretar esse Estado Social que nós desenvolvemos à luz de um modelo de Estado fiscal. Estamos criando um sistema que tem que ser necessariamente e indelevelmente deficitário, que ele não tem que ter suportabilidade. O princípio da força normativa da Constituição, por sua vez, propõe que seja conferida prevalência aos pontos de vista que tornem a norma constitucional mais afeita aos condicionamentos históricos do momento, garantindo-lhe interesse atual e, com isso, obtendo-se máxima eficácia sobre as circunstâncias de cada caso. Esse esforço poderá ser de mais pertinência nos casos de normas que se valem de conceitos indeterminados, na textura literal mais flexível. Vale a advertência de Jorge Miranda, contudo no sentido de que não é dado nem ao legislador, nem ao intérprete, transfigurar o conceito de modo a que cubra dimensões essenciais e qualitativamente distintas daquelas que caracterizam a sua intenção jurídico-normativa. O mencionado constitucionalista português, conhecido de todos nós e admirado por todos nós, ao discorrer sobre o postulado da supremacia da Constituição, ressalta que não é a Constituição que deve ser interpretada conforme a lei, mas sim a lei e todo o direito infraconstitucional que deve ser interpretado conforme a Constituição. No mesmo diapasão é a lição de Gomes Canutilho. A interpretação da Constituição conforme as leis tem merecido sérias reticências à doutrina. Começa por partir da ideia de que uma Constituição entendida não só como espaço normativo aberto, mas também como campo neutro, onde o legislador iria introduzindo sutilmente alterações. Em segundo lugar, não é a mesma coisa considerar como parâmetro as normas hierarquicamente superiores da Constituição ou as leis infraconstitucionais. Em terceiro lugar, não deve afastar-se o perigo de a interpretação da Constituição de acordo com as leis ser uma interpretação inconstitucional, quer porque o sentido das leis passadas ganhou um significado completamente diferente da Constituição, quer porque as leis novas podem elas próprias ter introduzido alterações de sentido inconstitucionais. Teríamos, assim, a legalidade da Constituição a sobrepor-se à constitucionalidade da lei. E é o que resulta da interpretação aqui defendida. Entre nós, na mesma linha, o meu colega de escritura, professor Paulo Gustavo Boné Branco. Não se confunda, afinal, a interpretação da lei conforme a Constituição, procedimento como visto sancionado pela jurisprudência e doutrina, com a interpretação da Constituição conforme a lei, prática que encontra reservas nessas mesmas instâncias. A admissibilidade sem a devida prudência de um tal exercício poderia levar à coonestação de inconstitucionalidades, deturpando-se o legítimo sentido da norma constitucional. Mas não é tampouco admissível desprezar a interpretação que o legislador efetua da norma da Carta ao editar a lei. Toda cautela deve estar em não tomar como de necessário acolhimento a interpretação feita pelo legislador, evitando-se o equívoco de tratar o legislador como intérprete definitivo da Constituição. Do contrário, inclusive o papel do controle judicial de constitucionalidade estaria totalmente prejudicado. Evidentemente, presidente, não ignora o teor da regra do artigo 111 do Código Tributário Nacional e a orientação consolidada de longa data na jurisprudência deste tribunal, no sentido da impossibilidade de o legislador manipular livremente os conceitos do direito privado empregados pelo Constituinte para demarcar as competências constitucionais, tributárias e as materialidades sobre as quais incidem. Digo isso porque, como bem se sabe, pudesse o legislador ressignificar livremente esses conceitos, estaria a manipular os lindes de sua própria competência. Qualquer realidade econômica poderia ser colhida pelo legislador, restando, por conseguinte, desestruturada a própria repartição constitucional de competências tributárias. Com esse fundamento e atenção ao disposto no 110 do Código Tributário Nacional,
Esta Corte, por exemplo, formulou a súmula vinculante número 31, que afasta a incidência de ISS sobre operações de locação de bens móveis pelo singelo fundamento de que locação não é serviço. São conceitos diversos. Abro aqui um parênteses para destacar que os dilemas, ora, apresentados no que concerne a interpretação da norma constitucional com vista a se promover a incorporação de realidade à norma, foram problematizados, como nós sabemos, dentre outros, por Friedrich Miller, ao analisar a estrutura das normas constitucionais, fazendo a clássica distinção entre programa normativo e âmbito normativo. Nesse contexto, a metódica jurídica deve ser desenvolvida com fundamento nas diferentes funções concretizadoras das normas. Faz-se necessário, no método sustentado pelo autor em questão, portanto, o emprego pelo jurista de outros dados da sociologia, da ciência política, da economia e outros exigidos pelo âmbito normativo da prescrição a ser concretizada no processo de aplicação do direito. Nesse sentido, ao se verificarem alterações no ambiente normativo, orientada pelas perspectivas propostas pelas funções concretizadoras, que evidentemente são dinâmicas, é possível identificar evoluções no próprio conceito de norma. Trata-se assim de um processo de concretização continuada, no dizer de Friedrich Miller, cujos resultados constituem fundamento da teoria referida à norma. No caso em tela, não existe no texto constitucional um conceito pronto e acabado de faturamento que permita afirmar, de modo categórico, que o legislador não pode determinar a incidência do PIS e da COFINS sobre o valor total do faturamento incluído no valor do ICMS. Não existe propriamente um conceito constitucional fechado de faturamento, tendo que estamos diante do que a doutrina e a teoria do direito chama de garantia de perfil institucional, como já, aliás, destaquei no meu voto no RE 346084, em que se discutia a constitucionalidade da ampliação da base de cálculo da COFINS. E aqui transcrevo trecho desse voto falando do modelo das garantias institucionais. E dizendo, fixados tais pressupostos, não se figura admissível qualquer leitura que pretenda incorporar ao vocábulo faturamento, contido no inciso 1º do artigo 195 da Constituição, um sentido único e imutável. Tal perspectiva implicaria negar a realidade institucional do parâmetro definidor, daquela fonte de custeio da Seguridade Social. Afasta, portanto, qualquer leitura de expressão faturamento que implique negar ao legislador ordinário o poder de conformação do vocábulo faturamento, contido no inciso 1º do artigo 195. Não estou a dizer, obviamente, que tal poder legislativo é ilimitado, pois é certo que deverá respeitar todas as demais normas da Constituição, assim como não poderá ultrapassar os limites do marco definido no artigo 195. Respeitado esse núcleo essencial da noção de faturamento, o legislador dispõe de uma relativa liberdade para cuidar da matéria, fixando as margens do conceito em questão. Em outras palavras, com todas as vênias, não vejo como extrair da própria norma constitucional que a inclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS viole a noção de faturamento. É tarefa do legislador demarcar esse conceito. E vejam, senhores ministros, o artigo 12 do Decreto-Lei 1598/77, com a redação dada pela Lei 12.973, define o conceito de receita bruta nos termos já aqui referidos. Ou seja, estão expressamente excluídos da base de cálculo da contribuição os tributos não cumulativos devidos na condição de mero depositário, entre os quais não se inclui o ICMS. E não se inclui por uma razão muito simples, porque o contribuinte, na hipótese, não opera como mero depositário, diversamente do que se pretende fazer crer com a tese contrária defendida neste plenário. Com isso, quero dizer algo extremamente simples. Respeitado o núcleo essencial, o legislador pode regular a matéria, determinando o que se inclui ou não no seu conceito. Passo agora já para a parte final do meu voto, presidente, dizendo o seguinte: quanto à possibilidade de que estejamos realmente numa decisão com repercussão geral, produzindo um processo de hipertrofia do controle judicial. Tenho para mim que, ao procurarmos extrair do texto constitucional um conceito pronto e acabado do que seja faturamento, estamos entendendo a não mais poder
estamos estendendo a não mais poder os limites da jurisdição constitucional e, por assim dizer, dos próprios termos adotados no texto da Constituição. Lembro-me, a propósito da conhecida passagem de Hamilton nos escritos de O Federalista. Quem analisar atentamente os diferentes ramos do poder percebe desde logo que, em governo, em que eles são separados uns dos outros, o judiciário, pela própria natureza de suas funções, será sempre o menos perigoso, a célebre expressão de least dangerous, para os direitos políticos previstos na Constituição, pois será o de menor capacidade para ofendê-los ou violá-los. O judiciário, porém, não tem a menor influência, prosseguia, sobre a espada nem sobre a bolsa, referindo-se ao executivo. Não participa da força nem da riqueza da sociedade e não toma resoluções de qualquer natureza. Na verdade, pode-se dizer que não tem força nem poderio, limitando-se simplesmente a julgar, dependendo até do auxílio do ramo executivo para a eficácia de seus julgamentos. Destaco essa passagem para lembrar-nos da necessária autocontenção que o exercício da jurisdição constitucional reclama. O judiciário não tem a bolsa nem a espada. Seu poder repousa na autoridade e, por assim dizer, na eficácia da própria Constituição. Preocupa-me, em suma, as consequências deste julgamento. Assentadas essas premissas, quero chamar a atenção também para outro aspecto que não pode passar despercebido: as consequências da decisão que se está a adotar. Tudo leva a crer que as consequências deste julgamento serão desastrosas, repito, desastrosas para o país. E não me refiro apenas ao impacto orçamentário imediato. Digo também das implicações para o sistema tributário brasileiro. Explico. Em primeiro lugar, há o evidente e vultoso impacto fiscal da decisão. Diziam os jornais na semana passada que nós estaríamos a lidar com a maior questão tributária da última década. Em 2014, a Fazenda nos informou que esta decisão custaria ao erário algo em torno de 27 bilhões anuais, em perda de arrecadação em 2015, sem levar em conta as ações de repetição de indébito. Por sua vez, como já foi dito, no anexo de riscos fiscais, consta a estimativa de impacto de 250 bilhões de reais. Faço o registro, embora reconheça que tal cifra não parece ser exata. Além disso, pelo que consta, há cerca de 10 mil processos suspensos nas instâncias de origem, aguardando, presidente, este julgamento. Os números impressionam e, embora não possam ser nossa única razão de decidir, também não devem ser ignorados. Em segundo lugar, os precedentes que ora abrimos estão em flagrante contradição com os precedentes desta Corte. Cito dois exemplos à guisa de ilustração. Dissemos no julgamento do RE 212, 209 e do RE 582-461 que o ICMS pode integrar sua própria base de cálculo, isto é, pode ser cobrado por dentro. Agora estamos a assentar coisa diversa, já que um tributo não pode recair sobre outro. Dissemos no julgamento do RE 586-482, relator ministro Dias Toffoli, relativo à incidência da COFINS sobre vendas inadimplidas, que ainda que os valores não tenham ingressado definitivamente no patrimônio da pessoa jurídica, as mesmas não poderiam ser excluídas da base de cálculo da contribuição, ante a inexistência de disposição legislativa permitindo tal exclusão. Em terceiro lugar, há também os efeitos que a decisão deverá produzir em relação ao próprio sistema tributário nacional. Sim, porque não me parece que o ICMS seja o único tributo a repercutir nos preços dos produtos, das faturas e, por conseguinte, no faturamento das empresas. Daí a pergunta: que me parece que a douta maioria tem que responder. E os demais produtos? Também deverão ser decotados do conceito de faturamento, os valores eventualmente recolhidos a título de ISS, QN? Quer dizer também que de outros custos da empresa, por exemplo, o valor da tarifa de energia elétrica paga? É importante lembrar que não são apenas o PIS e o COFINS os tributos que incidem sobre o faturamento ou a receita bruta das pessoas jurídicas e que, portanto, serão afetados pela decisão que vier a ser proferida por esta Corte. Para facilitar a resposta, eu lembro que
além do PIS/COFINS, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, instituída pela Lei 12.546, no âmbito da chamada desoneração da folha de pagamento, como o próprio nome diz, também incide sobre a receita bruta. E, portanto, terá sua arrecadação impactada pela decisão no presente caso. E, infelizmente, não para por aí. A receita bruta consiste ainda na materialidade indireta do imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido, quando recolhidos com base no lucro presumido. Nessa linha, Andrei Pitten Veloso, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, conclui: se prevalecer a tese da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS, teremos de reconhecer que o sistema tributário brasileiro é, em larga medida, e eu repito, ministro Fachin, inconstitucional. Portanto, façamos logo tábula rasa. Mas vale aqui, caro Humberto, o voto de desconfiança construtivo, que a gente aprende bem na Alemanha. Digam o que vai ser feito no lugar. Destruir é fácil. Coloquem algo no lugar. Respondam como que o sistema será refeito. Essa é a obrigação de quem destrói. Mas ele diz mais: o IPI não poderia incidir sobre o ICMS, imposto de importação, e as taxas relacionadas à atividade de importação. O ICMS não poderia incidir sobre o ICMS, o IPI, o imposto de importação, a COFINS importação e o PIS/PASEP importação. Portanto, tudo isso seria inconstitucional, adotados os fundamentos determinantes da decisão que está se delineando. O PIS-faturamento, o fim social, a COFINS, a contribuição ao PIS, CPRB, IRPJ, a CSL, calculados pelo lucro presumido, não poderiam incidir sobre o ICMS e tampouco sobre o ISS. Portanto, a gente fez uma descoberta. O sistema tributário brasileiro é inconstitucional. Não só. Firmada a tese disso, esse professor, de que os tributos incidentes de forma direta ou indireta sobre a receita devem ser excluídos da base de cálculo dos tributos incidentes sobre a receita, chegaríamos à conclusão de que a COFINS, a CPRB, a contribuição ao PIS e o IRPJ, a CSL, calculados sobre o lucro presumido, deveriam ser excluídos de sua base de cálculo. Ou seja, da base de cálculo da COFINS, da CPRB, da contribuição ao PIS, bem como do IRPJ e da CSL, calculados pelo lucro presumido. Essas insólitas consequências jurídicas bastariam para evidenciar a incorreção dos argumentos que sustentam a tese da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS. Presidente, eu não resisto à imagem. Nós decidimos saber se há gasolina no tanque, acendendo fósforo. Decidimos saber se há gasolina no tanque, ministra Rosa, acendendo fósforo. Portanto, não surpreendam-se, como eu adverti no caso dos precatórios, com os resultados. Em artigo de hoje, esse notável brasileiro, uma das figuras com maior autoridade moral, o maior supedâneo, que é Everardo Maciel, publicado no blog de Fernando Rodrigues, diz o seguinte sobre esse achado. O STF está julgando o tema cuja repercussão sobre o sistema tributário pode ser, veja, não economizando as palavras, e eu não exagero, catastrófica, diz o professor. Trata-se da exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS e do PIS, que poderá ter um impacto de 250 bilhões para o Tesouro, conforme consta do anexo dos riscos fiscais. A vítima imediata da decisão seria o orçamento da Seguridade Social. Previdência Social, Assistência Social e Saúde, do qual aquelas contribuições são importantes fontes de financiamento. Essa discussão judicial se arrasta por décadas, como tem sido habitual nas grandes controvérsias tributárias, o que se explica pela opção, em 88, por um sistema tributário excessivamente constitucionalizado, responsável por uma desnecessária complexidade processual. A segurança jurídica, diz o professor Everardo, é crucial para os investimentos privados.
Afinal, quem vai investir em um país que leva décadas para esclarecer o que é faturamento ou que trava um teratológico embate judicial para proceder à distinção entre receita operacional bruta e receita bruta operacional? Luiz Eduardo Schweire, titular de Direito Tributário na USP, em artigo recente, Transação e Preço de Transferência, Valor, 7/3/2017, assinala com muita propriedade que os investidores internacionais reputam a certeza jurídica como o mais importante requisito tributário para o investimento. E prossegue Sua Excelência: somos prisioneiros de um formalismo estéril que em nada aproveita ao país e estimula a construção de teses tributárias que fazem tão somente a fortuna dos que as exploram em intermináveis discussões judiciais. A querela no STF encerra debates sobre a incidência de um tributo sobre ele mesmo ou outro tributo e a qualificação do ICMS como faturamento. A participação de tributos em sua própria base de cálculo ou na de outro tributo não constitui novidade no sistema tributário brasileiro e, não raro, conta com expressa previsão constitucional. O ICMS, como também o ICM, que lhe antecedeu, sempre foi cobrado por dentro, isto é, como parte integrante da própria base de cálculo. A emenda constitucional número 33, de 12 de 2001, ao introduzir a linha N no artigo 155, parágrafo 2º, 12, tornou essa regra inequívoca. A contribuição devida pelo empregado integra a base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a folha. Também vamos ter que declarar inconstitucional. E ao incidir sobre o valor bruto da remuneração, finda incidindo sobre si mesmo. Também aproveitemos e declaremos inconstitucional. A esses poderiam ser acrescentados inúmeros outros exemplos, como a inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI, do Imposto de Importação, na do ICMS, das contribuições sociais, na do ISS, etc., diz o professor. Tudo para concluir que essa forma de incidência não é recente, nem é estranha ao modelo tributário brasileiro, e muito menos ofende sequer indiretamente nosso ordenamento constitucional. Na outra vertente da controvérsia, não há como entender que o ICMS esteja excluído do conceito de faturamento e, por essa razão, da base de cálculo do PIS e da COFINS. A base de cálculo do ICMS é o valor faturado contra o cliente. Como o ICMS incide sobre si mesmo, não há como excluí-lo, portanto, do conceito de faturamento, em consequência da base de cálculo daquelas contribuições. Admitir que faturamento é a riqueza própria do contribuinte implicaria, diz Everardo, também desconsiderar o pagamento de outros tributos, os custos das mercadorias e serviços, os salários pagos. Afinal, não mais se falaria de faturamento, mas de lucro. Caso houvesse a exclusão do ICMS, caso haja, portanto, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, é preciso lembrar que a recomposição do equilíbrio fiscal poderá ser feita mediante simples elevação das alíquotas, neutralizando os efeitos desse equivocado entendimento, malgrado gerar uma enorme perturbação e penalizar os pequenos contribuintes, que teriam menor parcela do ICMS a excluir. De mais a mais, conclui o professor, cabem as seguintes indagações. Quando o ICMS for objeto de incentivo fiscal, também pergunta que a douta maioria acho que deve responder. Quando o ICMS for objeto de incentivo fiscal, deveria ser excluída a carga tributária efetiva ou a nominal? Precisa se responder essas perguntas, até porque estamos decidindo em repercussão geral, tem que se fixar tese sobre isso. O aproveitamento do crédito de ICMS nas operações de exportações, considerando que esse imposto seja de receita de terceiros, deve ser entendido como apropriação indébita constitucionalmente autorizada? Qual será o tamanho do desastre fiscal se a pretensão de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS alcançar os tributos que integram a base de cálculo do próprio ICMS? É a última pergunta que o professor deixa para nós e, claro, sobretudo para a douta maioria que se forma. Ao que parece, essas e muitas outras questões tributárias haverão de emergir deste julgamento. Afinal, na prática, a decisão encadeia uma reforma tributária judicial. Não se está discutindo COFINS ou o conceito de faturamento. Sem medir exatamente as consequências dessa iniciativa. Implode-se o sistema tributário brasileiro, tal como hoje o conhecemos. Não tenho dúvidas em afirmar que esta decisão servirá de grande estímulo à criação de inúmeras outras teses criativas tributárias, a ocupar a pauta dos tribunais, talvez no próximo século.
Chamo a atenção para as consequências dos nossos julgados, porque a história está repleta de casos julgados com consequências desastrosas. A experiência da jurisdição norte-americana, notadamente no contexto político e jurídico do caso Dred Scott versus Sanford, suscita relevantes reflexões acerca do papel dos judiciários vis-à-vis o efeito de suas decisões no âmbito de deliberações políticas a respeito de questões sensíveis. Como é do conhecimento comum, o caso Dred Scott versus Sanford decorreu do pleito de Dred e Harriet Scott, então submetidos ao regime de escravidão por parte da família Emerson, de obtenção do reconhecimento judicial do direito à liberdade. Para tanto, a pretensão inicialmente fundamentou-se na possibilidade de aplicação da legislação de Missouri, segundo a qual seria possível o reconhecimento, chamado Compromisso de Missouri, do direito à liberdade na hipótese de demonstração de que a relação de escravidão teria sido extinta enquanto os requerentes fixaram residência por determinado período nos estados de Illinois, Wisconsin, segundo as respectivas jurisdições. Após sofrer derrota no âmbito da Suprema Corte de Missouri, Scott ingressou com nova ação no âmbito da Corte Federal competente, pleiteando o reconhecimento do direito à liberdade em razão de ter fixado residência em estado livre ou em território no qual a escravidão seria proibida em conformidade com o Missouri Compromise. O caso em apreço chegou à Suprema Corte norte-americana em 1857. O pleito à liberdade foi rejeitado. Em seu voto condutor do posicionamento majoritário, o Chief Justice Taney entendeu, em apertada síntese, que considerando que os afro-americanos livres, quando da adoção da Constituição, não dispunham dos mesmos direitos fundamentais titularizados pelos americanos brancos, não poderia ser reconhecida a cidadania por parte dos negros livres. Em conclusão, Taney entendeu, assim, que diante do não reconhecimento do status de cidadão por parte de Scott, o acesso à jurisdição federal, por conseguinte, deveria ser afastado. Muito embora o pleito de Dred Scott tenha sido rejeitado, como se sabe, o caso teve relevante impacto nos rumos políticos que o sucederam. De fato, a legitimidade da decisão tomada pela Suprema Corte americana foi a exaustão explorada nos debates políticos imediatamente e se considera, inclusive, que é uma das causas da Guerra Civil Americana. Parece que nós não temos medo de produzir um Dred Scott. Faço todas essas considerações, senhores ministros, com todo o respeito, por temer que o caso em julgamento venha a apresentar uma reedição do conhecido e desastroso caso dos precatórios judiciais. O nosso Dred Scott, que não deu guerra civil, felizmente. Como sabem, nós decidimos aquelas ADINs 4425, 4357 da OAB e julgamos a emenda do precatório que tinha sido tecida e cozida, inclusive no Supremo Tribunal Federal, como inconstitucional. No dia do julgamento, o advogado do Pará da tribuna disse: mas essa emenda já foi aplicada por muito tempo. E respondeu-se a ele que viesse com embargos de declaração. Poucos dias depois, claro, nós estávamos prestes a ter eleições, os governadores passaram a não pagar precatório. Prefeitos passaram a não pagar precatórios, porque a emenda que os obrigava, e nós não sabíamos disso, tinha sido declarada inconstitucional. Aqueles 2%, ministro Toffoli, que tinha que ser vertido para o caixa dos tribunais para ser repartido, agora deixaram de ser vertidos. Os governadores passaram a preferir que 2% fosse vertido para obras ou outras finalidades, uma vez que o Supremo declarar inconstitucional. O que faz a OAB, então? Postula, junto agora ao relator, ministro Fux, uma liminar. Para dizer o quê? Para dizer que deixasse em vigor a emenda constitucional que ela havia pedido e que nós tínhamos declarado inconstitucional. Eu tenho dito e repetidas vezes que Deus deve nos proteger para não fazer com que nós percamos
o senso de justiça. Mas pode ser que ele não atenda às nossas preces, pelo menos que ele preserve o nosso senso do ridículo. Neste caso, nós perdemos a face. Nós perdemos a face. Estamos agora julgando embargos de declaração com efeitos infringentes, não sabemos o que fazer e destruímos o sistema. Um sistema que tinha alguma racionalidade. Presidente, portanto, vou depois me pronunciar, se for o caso, sobre a modulação de efeitos, mas encerro o meu voto com todas as vendas a Vossa Excelência e os que acompanharam em sentido contrário, acompanhando a manifestação trazida pelo ministro Fachin e pelo ministro Toffoli. Nego o provimento ao recurso e como voto. Agradeço a Vossa Excelência e, em razão da hora, suspendo a sessão por 30 minutos, período regimental. Na seguida, na sequência, ouviremos o voto do ministro Celso de Mello.